nossa preleção, gostaria de fazer convidar todos para uma oração, singela oração, para a gente harmonizar aqui o ambiente. Sempre lembrando, visão focal é um oásis de paz, onde viemos juntos com os nossos amigos espirituais recuperar a energia, a paz. Então, que entremos aqui e possamos entrar em oração, em silêncio, em oração, porque os que nos acompanham vêm também para isso, e a espiritualidade prepara esse ambiente para nos receber. Então, vamos agradecer nosso Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome e estudarmos suas palavras e seus ensinamentos. Agradecemos a espiritualidade que preparou esse ambiente para nos receber. É o Centro Espírita Paulo de Tarso que nos proporciona esse local, esse espaço para o nosso desenvolvimento moral e intelectual. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos aqui falar um pouco deste capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Não Pôr a Candeia Debaixo do Alqueire. Para que a gente também não perca as palavras do nosso Mestre Jesus, vamos fazer uma leitura que está aqui, seria o item 3 desse capítulo 24, que é do livro de Mateus, que diz assim: E chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram: Por que razão fala tu por parábolas? Ele, respondendo, lhes disse: Porque a vós outros é dado o saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Porque ao que tem, lhe será dado. Será dado em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso é que eu lhes falo em parábolas, porque eles vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, e nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: Vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e vereis com os olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se fez pesado, e os seus ouvidos se fizeram tardos, e eles fecharam os olhos, para não suceder que vejam os mesmos olhos, e ouçam os ouvidos, e entendam no coração e se convertam, e eu os curi. Essa passagem que está em Mateus, capítulo 13, versículo de 10 a 15, essa passagem é justamente uma sequência de uma outra parábola que Jesus nos ensina, a parábola do semeador. Ele fala a parábola do semeador, e aí na sequência os discípulos falam: Poxa, por que você fala por parábola, né? E aí Jesus explica: eu falo por parábolas para eles que não estão ainda preparados, não entenderiam o que eu estaria falando, o que eu falo diretamente para vocês. E nos causa essa estranheza, né? Poxa, mas por que Jesus fala por parábola, uma vez que em Lucas mesmo diz: não pôr a candeia debaixo do alqueire? O alqueire aí é uma cana, né? Não pôr a candeia, o velador debaixo da cana, e sim no lugar mais alto da casa, para que essa luz chegue a todos. Então nos causa tão estranheza como isso. Jesus falava por parábolas, então muitos ali não entendiam o que ele está dizendo. Mas Jesus não estava só falando para aquele povo, ele estava falando para a eternidade, né? Para todos nós, estava falando para o futuro. Jesus estava muito, mas muito à frente do seu tempo, né? E, claro, que o que fosse falado naquele momento
diretamente para aquele povo, eles mesmos não iam entender. E até mesmo os discípulos, aqueles apóstolos que seguiam Jesus, também não entendiam muito do que ele falava. Ainda iriam se preparar. Tem uma passagem no livro de Chico Xavier que Emmanuel diz, Emmanuel, que é um espírito bem mais antigo também, que já passou por muitas poucas e boas, né? Emmanuel diz que na espiritualidade, no mundo espiritual, Jesus, as parábolas de Jesus ainda são estudadas por espíritos de envergadura até maior, em outras esferas, né? E ele foi convidado a participar num dia desses estudos das parábolas de Jesus. Conta ele que saiu desse estudo e, palavras de Emmanuel, ele se sentia um crocodilo, né? Era a palavra dele. Ou seja, ele falou assim: caramba, de lá eu vi que eu não conheço nada, eu preciso estudar muito ainda Jesus, né? E Emmanuel falando isso, né? Escrevendo isso para nós. Então a gente vê que ainda falta muito para a gente entender ao fundo as palavras de Jesus. Ainda estamos na nossa juventude, né? Estamos começando a nos desenvolver espiritualmente, intelectualmente, moralmente, né? Então ainda iremos entender muito bem essas palavras de Jesus no futuro. E aqui diz no Evangelho segundo o Espiritismo que os ensinamentos, de uma forma geral, né, ele deve ser proporcional à inteligência de quem o recebe, né? É da mesma forma nós, né, aqui adultos, querendo explicar para uma criança ou para um bebê, um recém-nascido ou com pouco tempo de vida, algo complexo demais, que sequer ele está entendendo o que nós estamos falando. Nem as palavras ele talvez entenda. Imagina se a gente quiser ensinar para uma criança, um exemplo, trigonometria, né? A gente é adulto, a gente entende ao fundo da trigonometria. Como? Ele não haveria condições de nem sequer saber o que é aquilo. Evidente que vai ter um momento em que estará amadurecido o suficiente para receber esse ensinamento e aí sim ele entenderá. Então, tudo ao seu tempo. É isso que Jesus nos diz. Tudo ao seu tempo. Me lembra uma passagem de Jesus com Pilatos, né? Jesus estava ali sendo interrogado por Pilatos, e Jesus fala assim: todos que creem na verdade, acreditam, quem crê na verdade, acreditam na minha palavra, né? E Pilatos, né, pergunta para Jesus assim: e o que é a verdade? Uma pergunta que faz para Jesus naquele momento, né? Jesus fica calado. Por quê? Sentava ele ali e fazia uma preleção para Pilatos, explicar para Pilatos o que era a verdade. Pilatos, meu Deus do céu, esse cara está falando, né? Ele fica quieto, porque nem Pilatos também estava preparado para saber o que é a verdade de que Jesus estava falando. Então, mesmo esse adulto Pilatos, né, que é o governador ali, né, da Judéia, ele não iria entender, né? Nem para Pilatos Jesus falou diretamente. A sementeira, como está aqui também no Evangelho, a sementeira lançada fora dos tempos, ou jogada no solo, fora do tempo, né? Todo lavrador sabe o momento certo de colocar a semente no solo, né? A sementeira colocada fora do tempo não produz nada. E é isso que Jesus também disse. Eu falo para eles, eles não ouvem, mas não entendem, veem, mas não enxergam, né? Então, todos teriam o seu tempo, né? Mas, as coisas abstratas, os ensinamentos abstratos, Jesus falava em parábolas. Foram 46 parábolas de Jesus. Mas quando Jesus fala de amor, de perdão, de caridade, que é a base, as colunas do seu ensinamento, ele não fala por parábola, ele fala direto. Então o ensinamento do Mestre Jesus, diretamente, profundo, de amor, caridade, perdão,
Não são parábolas. Se vocês estudarem as parábolas aqui, eu citei algumas aqui, do semeador, dos talentos, do trabalhador de última hora, do servo infiel, do filho pródigo, né? Ele não, são assuntos, claro, que fazem parte dos ensinamentos de Jesus, mas quando Jesus falava de perdão, caridade, humildade, amor, ele falava diretamente. Isso ele não falava por parábolas. Até estava dentro das parábolas, mas ele falava desses temas diretamente. Então, aproveitando essa questão da cadeia, também que, além de ensinamento, aqui no Evangelho que nos coloca, mas a cadeia é um ponto de luz, né? Quando a gente pensa no tema luz, no Evangelho de João Evangelista, existem 26 citações de luz, da palavra luz dentro do Evangelho de João. Dessas 26, 23, se eu não me engano, ou próximo a isso, a palavra luz está diretamente ligada a Jesus. Em sua luz do mundo, e Jesus é a luz do mundo. Olhando desse ponto de vista, desta luz, dessa cadeia, aonde nós colocaríamos Jesus na nossa casa? Aonde nós colocaríamos? Debaixo da cama? Ou num lugar mais alto, para que a luz dele chegasse a todos da casa? É isso que nós temos que fazer. Não apenas o ensinamento, mas a luz do nosso mestre, a gente colocar no lugar mais alto da nossa casa. E a luz do nosso mestre Jesus, também é o que nós temos dentro de nós. Se nós seguirmos o que ele nos ensina sobre perdão, caridade, amor, humildade, seremos discípulos dele, uma parte dele. Então, isso que ele nos ensina, que tem que estar dentro da gente, não por palavras, mas por gesto, nós temos também que nós mesmos colocarmos esses ensinamentos no ponto mais alto da nossa vida, né? Da nossa casa, esses ensinamentos. Essa luz de Jesus que ele nos ensina e passa um pouquinho para nós, para que a gente coloque ela também, não deixe essa luz debaixo da cama, né? Tenha dentro da gente amor, caridade, humildade, perdão dentro de nós e coloquemos isso no ponto mais alto da nossa vida. Por quê? As pessoas que convivem com a gente, que cruzam com a gente, que trabalham com a gente, em qualquer situação do dia a dia, verá que nós temos que seja um pouquinho, mas um pouquinho de Jesus na nossa vida. Nós somos essa luz, essa luzinha, mesmo que ainda em desenvolvimento, mas ela está elevada ali. Então nós estamos passando um pouquinho dessa luz que nós trazemos do ensinamento dele para nós e estamos passando para os demais também, né? Com uma palavra, com um sorriso, com um abraço, da forma mais simples que for, ajudando alguém, né? E isso nós estamos, de certa forma, colocando a luz de Jesus na candeia e no ponto mais alto da casa, né? O ponto mais alto da nossa vida. É isso que ele espera da gente, né? Quando ele passou aqui há mais de 2000 anos atrás, né? Que não foi fácil para ele adentrar nesse planeta pesado, né? De matéria densa, não foi fácil. E nesta passagem, com esta passagem curta, de 33 anos e meio aproximadamente, 33 anos, super jovem, mas 3 anos e meio do seu ministério, ele simplesmente mudou o planeta, mudou a nossa vida para o mundo. E é isso que nós temos que fazer, colocar essa candeia no ponto mais alto da nossa vida. Muito obrigado a todos, um ótimo domingo, fiquem com Deus. Vamos fazer uma oração para que a gente possa encerrar essa breve.
agradecer novamente Jesus de Nazaré por ter nos escolhido como irmãos, ter nos acolhido em seu amor, e ter nos ensinado a simplicidade de sua doutrina de puro amor, caridade, perdão. Agradecemos também a espiritualidade que conosco está no dia a dia, nos intuindo, nos protegendo. Que possamos voltar para os nossos lares com muita paz, muito amor no coração, e para aqueles que lá ficaram e nos aguardam, sim, a luz de Jesus no velador, e que eles sejam todos iluminados pelo nossa paz de espírito. Assim seja, graças a Deus.